Estamos de volta com o segundo bloco do Sindicato na TV. Vamos falar de dois assuntos que têm confundido os sindicatos: atualização de dados cadastrais e atualização sindical. Os nomes são parecidos, mas existem diferenças que exigem atenção. E quem vai explicar tudo para você é a assessora sindical da CNA, Arlete Salles, que está aqui com a gente no estúdio. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui novamente. Agora, Arlete, esse realmente é um tema que confunde muito os sindicatos? Confunde. Até mesmo pela semelhança na nomenclatura, os nossos sindicatos tendem a confundir, ter dúvidas em relação ao procedimento correto a ser adotado. Então, como um dos objetivos principais do Departamento Sindical da CNA é a atualização e regularização de todos os sindicatos que por alguma razão ainda tenham pendências ou irregularidades junto ao Ministério do Trabalho, nós vamos hoje aqui esclarecer essas diferenças e reforçar a importância da regularização. Ok, então vamos lá. Então, atualização de dados cadastrais ou atualização de dados perenes, que é SD. Marcelo, daqui por diante nós vamos nos familiarizar cada vez mais com essas nomenclaturas, com essas portarias e com essas siglas. Nós vamos cada vez mais melhorar o nosso entendimento nesse diálogo com o Ministério do Trabalho. Então, a atualização de dados perenes, ela é regida pela Portaria 326 de 2013. A quem se aplica essa atualização? Aqueles sindicatos que estão com seu cadastro ativo no CNES, que é o Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, outra sigla que a gente vai passar daqui para frente, se familiarizar muito com ela. Então, eles têm o cadastro ativo, mas ele precisa fazer alguma atualização de alguma das suas informações. O que diz a portaria? As entidades sindicais deverão manter atualizados no CNES, que é o Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, o endereço, a denominação, os dados da diretoria e, quando houver, os dados de filiação. Então, eu já sei quando que eu tenho que fazer, por que eu tenho que fazer. Qual a documentação que o meu sindicato precisa apresentar ao Ministério para ter atendida essa atualização? O artigo 38 da Portaria 326 diz o seguinte: se ele precisa atualizar a informação de localização, ele vai apresentar um comprovante de endereço em nome da entidade. De denominação, a ata de assembleia que decidiu pela alteração de denominação, acompanhada de estatuto atualizado. Nós temos mais duas situações. O terceiro, diretoria, ata de eleição e apuração de votos de diretoria e ata de posse. Veja que eu chamei a atenção, eu coloquei um asterisco nessas duas situações, porque é a mais comum, é o que mais o sindicato vai precisar atualizar, porque a cada 3, 4 anos, dependendo do que está previsto no estatuto do sindicato, ele tem que atualizar a sua diretoria. Então, acontece uma nova eleição e essa nova diretoria deve ser repassada a informação para o Ministério do Trabalho. Essa informação é importantíssima e é a que tem que se manter atualizada sempre. O que eu preciso, então? Na ata de eleição e apuração de votos da diretoria, indicação da forma de eleição, número de votantes, chapas concorrentes com a respectiva votação, votos brancos e nulos e o resultado do processo eleitoral acompanhado da lista de presença dos votantes. Para a ata de posse, a indicação da data de início e término do mandato e sobre o dirigente eleito, nome completo, CPF, a função e um comprovante que comprove a categoria dele de produtor rural. Essas duas eu fiz questão de chamar a atenção porque a falta de qualquer uma dessas informações dentro desse documento fará com que o Ministério do Trabalho notifique o sindicato e ele terá um prazo de 20 dias para cumprir e colocar de acordo com o que está previsto aqui essas informações. Uma vez ele não cumprindo, o Ministério vai indeferir e vai arquivar esse processo, cabendo então ao sindicato iniciar um novo processo que demanda mais tempo e uma nova juntada de documentos. Então, aqui nós temos
as opções que nós podemos atualizar junto ao Ministério do Trabalho. Destaque para a diretoria, que é a mais importante. Tem que cuidar com essa documentação, não pode... Essa documentação, ela tem que estar estritamente com todas essas informações que eu destaquei aqui, sob pena do arquivamento do processo, tá? E uma última, que é o de filiação, que é a ata da Assembleia de Reunião de Direção ou do Conselho de Representante que decidiu pela filiação quando houver indicação. Então, pronto, já sabemos por que nós temos que fazer essa atualização e qual a documentação que eu tenho que apresentar junto ao Ministério. A segunda opção, o segundo procedimento, que é a atualização sindical, a SR, que nós também já falamos aqui. Então, vamos nos familiarizando com essas siglas, daqui a pouco a gente está expert nisso aí. Então, a atualização sindical, ela é regida pela Portaria 02, também de 2013, que diz o seguinte: a atualização tem como objetivo dotar o Ministério de instrumentos eficazes de coleta, tratamento, gestão, distribuição e publicidade de informações. Então, o que eu preciso para me regularizar? O artigo 3º da portaria diz o seguinte: primeiro, apresentar o Estatuto Social. Ele deve estar atualizado de acordo com o novo Código Civil e registrado em cartório. Ata de eleição e apuração dos votos da diretoria. Esse aqui não tem muita diferença nesse quesito para o que nós falamos agora da Portaria 326. Tão importante quanto, as informações devem estar constantes também sob pena do arquivamento e indeferimento do processo. Então, eu chamo a atenção para essa ata, que aqui, diferentemente da 326, ainda tem mais um item, que é o número de sindicalizados e o número de sindicalizados aptos a votar. Então, o que eu preciso ter para essa minha ata estar perfeita e atender aos quesitos da portaria? Indicação da forma de eleição, número de sindicalizados aptos a votar, número de votantes, chapas concorrentes com a respectiva votação, votos brancos e nulos e o resultado do processo eleitoral acompanhado também da lista de presença de votantes. Então, atenção a essa ata, porque essas informações... Tem que ser bem feita, a ata não pode... Tem que ser bem feita. Okay. Parece um documento simples, mas que tem todas essas peculiaridades que, se não atendidas, vai comprometer o andamento do processo, tá? A ata de posse da diretoria, a mesma coisa da portaria 326. Indicação da data de início e término do mandato e sobre o dirigente eleito, o nome completo, CPF, função e documento que comprove sua categoria de produtor rural. O próximo documento, documentação que comprove o registro sindical da entidade. Essa aqui é a carta sindical ou a publicação do registro no Diário Oficial da União. Também serve como comprovante ou a certidão de registro. Um comprovante de endereço e um recibo de entrega da RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sindicais. Então, está aqui as diferenças. São simples, mas que nós devemos ficar atentos, os nossos sindicatos devem ficar atentos, porque a falta de qualquer um desses requisitos aqui vai impedir o andamento do processo. Esse aqui, especificamente, que é a atualização sindical, ela é uma atualização única. O nosso sindicato ele só vai fazer uma única vez. É simples saber se ele precisa fazer. Entrou no site do Ministério do Trabalho, na parte do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, fez a pesquisa pelo CNPJ, apareceu a informação que não tem nenhuma solicitação para aquele CNPJ, então ele sabe que ele precisa atualizar. Uma vez atualizado, ele vai estar com o seu cadastro ativo e ele não vai precisar mais se preocupar com essa portaria e com essa atualização sindical. A partir daí, nós vamos tratar apenas daquela atualização de informações que nós vimos na portaria anterior, na 326. E muita atenção lá na atualização da diretoria. Então, fez um passo, ok, concluiu. O próximo é só seguir os dados da portaria 326. Muito importante, que eu fiz questão de destacar aqui, Marcelo, para todas essas solicitações, o sindicato ele deve ter o certificado digital, que nós já até falamos aqui, da importância dele, o porquê, e sem ele a gente não consegue seguir
no passo a passo dentro do site do Ministério do Trabalho. O Estatuto Social deve estar atualizado e registrado em cartório, e isso a gente faz muita questão de frisar e de reforçar mesmo, porque ele não estando atualizado ou não estando registrado em cartório, a documentação vai voltar para que se cumpra a irregularidade. Todas as atas também devem ser registradas em cartório. E toda a documentação apresentada deverá ser em cópia autenticada. Caso ele não tenha a cópia autenticada, ele leva a cópia com o original que o servidor dá a veracidade do documento. Ok, muito obrigado. Assessora sindical da CNA, Arlete Salles, obrigada pela participação. Eu que agradeço.